Olha, deslizamentos de terra, inundações, isso é, infelizmente, uma realidade bem perigosa para muitas comunidades aqui no Brasil. Mas a questão é, e se a gente pegasse todo o conhecimento técnico e transformasse em ações simples, práticas, que de fato salvam vidas? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Essa imagem aqui nossa, é muito forte, né? Ela mostra a escala da devastação, um deslizamento de terra simplesmente rasgando uma área residencial. E o ponto principal é que isso não é um cenário distante. É uma realidade que pode, em questão de minutos, transformar lares em zonas de perigo extremo, afetando a vida de milhares de pessoas. E isso leva a gente a uma pergunta fundamental. Será que um perigo desse tamanho pode estar crescendo ali, quietinho, debaixo dos nossos pés, sem ninguém notar? A resposta, infelizmente, é que na maioria das vezes, sim, pode. E é por isso que saber identificar os sinais é algo tão crucial. Então, para começar, vamos focar exatamente nisso, nesses perigos que muitas vezes a gente nem vê no dia a dia, mas que são uma ameaça bem real e presente em várias partes do Brasil. Sabe quando a gente pensa em desastre natural? Muitas vezes vem na cabeça a imagem de um furacão, coisa de filme, né? Só que aqui no Brasil, a realidade é outra. Os desastres que mais causam estragos, que mais fazem vítimas, são justamente os deslizamentos de terra, que os técnicos chamam de movimentos de massa, e as inundações. Ok, então a gente já entendeu que a ameaça é real. O próximo passo, então, é entender o que são esses riscos de verdade. Afinal, o que é um movimento de massa? O que faz isso acontecer? Olha, a definição é até bem simples. O movimento de massa é basicamente quando o solo ou as rochas de uma encosta se soltam e descem morro abaixo. É o que todo mundo conhece como queda de barreira, né? Isso pode acontecer de forma natural, claro, mas o que a gente vê muito é a ação humana acelerando e muito esse processo. Então, a pergunta crucial é, o que leva a essa ruptura? Bom, não é uma coisa só, é uma combinação de fatores. Pensa comigo. Primeiro, o terreno já é inclinado. Aí você junta a chuva forte e por muito tempo. O desmatamento, que tira as raízes que seguram a terra, os cortes que as pessoas fazem no morro para construir, vazamento de caixa d'água ou de esgoto que vai encharcando o solo, e até o lixo, que adiciona peso e ainda por cima entope a saída da água. É uma receita para o desastre. Mas olha, tem uma boa notícia no meio disso tudo. Geralmente, o terreno e as construções dão sinais de que algo está errado. Eles nos avisam. Então agora, a gente vai aprender a ler esses sinais, a identificar quando o perigo está chegando perto. E essa ilustração aqui resume tudo de um jeito perfeito, olha só. Repara na árvore, ela está torta, inclinada. Tem rachaduras na parede da casa e no chão também. Isso tudo não é à toa, são sinais muito claros de que o solo ali está se mexendo. Vamos ver isso mais de perto, então. O que procurar? Bom, rachaduras novas nas paredes, no piso ou lá fora no quintal. Árvores e postes que antes eram retos e de repente começam a entortar. Sabe aquele muro de arrimo? Se ele começar a ficar estufado como uma barriga, mau sinal. Outra coisa, se começar a brotar água na base do morro num lugar que sempre foi seco, fica de olho. Tudo isso são alertas vermelhos, sinal de que a encosta não está estável. E isso nos faz pensar, né? Vale a pena dar uma olhada ao redor, na própria rua, na vizinhança? Será que algum desses sinais já existe por ali? Porque a prevenção começa exatamente aí, com um olhar mais atento. E é aqui que a gente chega na parte mais importante de toda essa conversa, a prevenção. Porque, olha, muitas dessas situações de risco são criadas ou, no mínimo, pioradas pelos nossos próprios hábitos. Vamos ver agora como algumas mudanças, às vezes bem simples, podem fazer uma diferença gigantesca. Olha só essa imagem. Isso aqui é uma das coisas mais perigosas que se pode fazer. A pessoa está cavando na base do morro, no pé da encosta. Provavelmente para ganhar um espacinho, nivelar o terreno. Só que ao fazer isso, ela está tirando toda a sustentação do que está em cima. É como serrar o pé da cadeira em que o vizinho de cima está sentado. O risco é enorme. A regra aqui é muito clara. Nunca se deve cortar a base de um morro. É a mesma coisa que tirar a fundação de um prédio. A estrutura toda lá em cima fica completamente comprometida. E aqui temos outro hábito super perigoso, jogar lixo na encosta. Isso causa um monte de problemas. Primeiro, contamina o solo. Segundo, o lixo e o entulho pesam, e muito. Terceiro, eles impedem que a água da chuva entre na terra do jeito certo, e ainda podem entupir a drenagem. E aí o que acontece? A água se acumula e infiltra toda no mesmo lugar, deixando o solo pesado e instável. Mas em contraste,
Olha só a alternativa positiva. Em vez de destruir, a gente pode fortalecer. Plantar a vegetação certa, a vegetação nativa da região, é uma das melhores coisas a se fazer. As raízes dessas plantas entram fundo na terra e funcionam como uma rede natural, sabe? Elas amarram o solo e deixam ele muito mais firme, mais resistente. Esse quadro aqui coloca o certo e o errado lado a lado, fica bem fácil de entender. Por exemplo, nada de jogar esgoto direto na encosta. O certo é conectar na rede coletora. Outra coisa, não construa colado na beirada do barranco, mantenha uma distância segura. E até na hora de plantar tem o jeito certo. Evitar plantas como bananeira, que acumulam muita água só na superfície e dá preferência para vegetação nativa. No fim das contas, são essas escolhas que vão definir se um lugar é seguro ou não. E agora, a gente chega no momento mais crítico, aquele cenário de maior risco. O que fazer quando a chuva vem forte e não para? É aí que a ameaça de deslizamento fica no nível máximo. Nessas horas, ter um plano de ação é fundamental. Vamos lá, são 4 passos. Primeiro, fique informado, acompanhe os alertas do tempo. Segundo, atenção redobrada. Aqueles sinais de perigo que a gente viu, fique de olho neles o tempo todo. Terceiro, tenha um plano de fuga. Já pense antes, se eu precisar sair daqui, para onde eu vou? E quarto, que é talvez o mais importante de todos, percebeu qualquer situação de perigo? Não pense 2 vezes, ligue para a Defesa Civil da sua cidade. E para a gente fechar, voltamos para essa imagem que eu acho muito simbólica de uma ação em comunidade. Porque a prevenção de desastres não é uma tarefa só de uma pessoa, ou só do governo, é um esforço de todo mundo. Quando a gente cuida dos espaços comuns e todo mundo adota práticas mais seguras, o benefício é para a comunidade inteira. Saber de tudo isso, ter a consciência do risco, já é o primeiro grande passo. Mas é a ação que transforma de verdade. Todo esse conhecimento que a gente compartilhou aqui nos dá as ferramentas para começar a mudar. Então, a pergunta que fica no ar para todo mundo refletir é: o que é que nós podemos fazer juntos a partir de hoje?